Olá, Família Atitude, mais um episódio do Família Cast. Hoje eu estou aqui sempre ao lado dela, a minha digníssima e amada esposa, a minha primeira dama, Monique. Eu sou o Wilkley da Monique. Sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique. Somos avós da nossa princesinha, amada, maravilhosa Maria Lina. E hoje nós temos aqui duas convidadas especiais. Elas são mulheres únicas, são mulheres que prosperam, são líderes do curso da Mulher que Prospera. E o nosso tema de hoje é muito legal. Vocês, mulheres que estão nos assistindo, entendam virada de chave para uma prosperidade. Elas vão contar sobre a virada de chave que elas tiveram para essa prosperidade. Vou deixar que elas se apresentem. Primeiramente, Fabiana, seja bem-vinda. Apresente-se para a galera. Obrigada pelo convite, casal. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Fabiana, eu sou casada com o Roger há 15 anos e juntos somos pais para toda a vida da Valentina, que tem 8 anos. E sou líder desse curso desde 2022. Muito amor pelo Mulher que Prospera, porque esse curso fez muitas coisas na minha vida, na minha família e das minhas alunas, né? Opa! Ó, então tem bastante coisa para compartilhar aqui com vocês aqui. Muito feliz por estar aqui. Narjara, se apresente também. Boa tarde, também estou muito feliz com esse convite, né? Me sinto honrada, porque em meio a tantas mulheres, né, que já fizeram, já passaram por esse curso, nós fomos escolhidas, né? Então, estou muito feliz, realmente. Eu me chamo Narjara França, sou casada para sempre com Aldenis, sou mãe também para toda a vida, né? Paz para toda a vida, da Yasmin, de 20 anos. Uau! Inclusive, esse curso Paz para toda a vida, eu achei que não valia mais para mim, porque minha filha já tinha 17 anos quando eu fiz, hein? Lido engano, hein? E assim, os cursos de família são apaixonantes, mas o meu queridinho é esse aqui mesmo, a Mulher que Prospera. Amém. Então, falando em Prospera, né? E o nosso tema, gostaria que você falasse quando foi a virada de chave na sua vida, como você entrou e como você hoje está através do curso. Olha, eu vou dar um passo atrás, tá? Opa, vamos lá. Por quê? Os cursos de famílias, né? Todos eles edificam a nossa vida de alguma forma. Eu acho que é um constante aprendizado que a gente passa. E eu iniciei com Mulher Única. Então, quando eu fiz o Mulher Única, a gente estava na pandemia, fiz de forma online. E foi uma bênção. Eu estava passando por uma situação assim profissional bem desafiadora. E aí eu fiz esse curso sempre com muita oração. Eu lembro que numa aula final, né, desse curso, eu pedi uma oração específica para algo que eu tinha que tomar de decisão na minha vida profissional. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Eu trabalhei 21 anos no mercado financeiro. Só que eu estava no meu limite. Porque muitas coisas foram mudando ao longo do tempo, a gente deixou de ser gerente para passar a ser vendedores. Então, assim, o gerente, ele tem aquele cuidado. Eu posso olhar a sua vida, ver o que eu posso fazer, te direcionar. Já o vendedor, não. Ele vai fazer o que o banco, a instituição financeira... Precisa vender produto. Precisa, né? Bater meta, tudo isso. Enfim, no finalzinho desse curso, eu pedi uma oração específica para algo que precisava acontecer. E aconteceu, que foi o meu desligamento da instituição. Em seguida, eu emendei no curso A Mulher que Prospera. Aí foi a virada de chave que aconteceu na minha vida. Porque o curso todo foi que me deu o embasamento para fazer o que eu faço hoje. E hoje o que você faz? Hoje eu sou educadora financeira e mentora de mulheres. Uau! Top demais, hein? Que virada de chave. Exatamente. E foi tudo assim, com base no que está aqui. Eu não sabia, porque quando eu saí do banco, eu falei, nunca mais quero ver nada disso, né? Não quero mais trabalhar com números, finanças, investimento, nada disso. Tô fora, não Só quero que não mais. somos nós, né? A gente direciona. E por que Deus me deixou tanto tempo nesse lugar? Para eu aprender. Né? Para eu ter a vivência, para eu ter a experiência, não só comigo, mas com os clientes que eu atendi. Foi um tempo de aprendizado, né? Total. Você passou por na verdade, você não passou... Quanto tempo você teve de banco? 21 no total. Então, quer dizer, você fez
Ensino básico, ensino médio, faculdade, Mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado. Olha só que coisa. MBA. Eu entrei com 21 anos e fiquei 21 anos. Que benção. Jesus faz tudo certinho, hein? Faz. Então, Fabiana, você, quando foi a sua virada de chave para a prosperidade nesse curso? Qual o momento? Como é que foi? Foi nesse curso? Ela contou um pouquinho, um passo atrás. Como é que foi contigo? Então, eu comecei esse curso, eu fui aluna nesse curso em 2021. Então, a gente estava quase encerrando, assim, saindo da pandemia, ainda estava com máscara. Naquele iniciozinho, né, do pós-pandemia, Isso né? aí. Então, eu ainda tinha muitas dúvidas sobre os meus dons e talentos. E dentro do curso, eu não enxergava, mas a líder e as próprias alunas, elas enxergavam algo que eu não enxergava. E aí aconteceu algo muito espiritual, e eu fui dar uma palavra de consolo para uma aluna. E essa aluna se quebrantou, e depois ela veio falar comigo. Nossa, Deus usou a sua vida para falar comigo, tantas coisas, e aquilo para mim mexeu muito comigo. Ué, Deus me usa mesmo. Eu era nova na fé, estava começando, né? E aí eu fui para casa e eu falei para Deus, Deus, se o Senhor quer mesmo que eu sirva na igreja em algum ministério, esse ministério é bem legal, mas eu quero que o Senhor use alguma filha do Senhor e fale para mim, Fabiana, esse ministério é para você, porque tem tudo a ver com você e tem que ser desse jeito. Então, se não for desse jeito, Senhor, eu não vou Ela foi servir. intencional. E assim, Detalhista, né? eu falando desse jeito, mas assim, eu estava começando, eu não entendia É isso que eu queria tudo entender. isso. Você tinha quanto tempo de convertida? Eu me batizei em 2020. Tava Então, assim, engateando, tava no primeiro aí veio amor. a pandemia. Então, aquela coisa toda. Esfriamento, né? E eu vim de uma outra religião muito Sim. complicada, né? Eu era da Umbanda. Entendi. Então, eu Tava no início mesmo de aprendizado, mesmo né? aprendendo tudo. E não é que o convite chegou? Uau. A minha líder, até honro o nome dela, que é Lídia, ela um dia me ligou. Conhecemos, Você tá amiga. com as mãos também, na mão de Lídia. A Lídia me mandou, Fabi, olha só, deixa eu te falar uma coisa, esse curso tem tudo a ver com você. As próprias alunas estavam falando na sala de aula. Aí eu falei assim, opa, E é bem assim mesmo que a Lídia fala, bem direta. ela não sabia de nada, ninguém sabia. Isso foi uma conversa minha com Deus, É. então eu assumi. Vou pegar. Aceitou, né, esse chamado, né? Aceitei, mas o que eu fui com medo, né? Eu falei assim, não, mas no que eu sou boa? Uhum. E aí, nessa minha primeira turma, que eu fui co-líder, as alunas tinham questões muito parecidas com as minhas. Ali eu percebi que eu tinha um grande talento de comunicar e de tocar ao coração do outro. Que Deus já tinha me dado isso. E aí eu comecei a trabalhar isso, mas muito assim, muito medo. E Deus foi trabalhando coragem, amor, cuidado, servidão. E essa foi Legal. a grande virada de chave. E eu colho os frutos disso hoje, porque isso é o que eu sempre escuto as alunas falar. Poxa, Fabi, você é tão cuidadosa com a gente, você vai além da turma, porque eu cuido além da turma. Eu ligo, eu pergunto se está tudo bem, pergunto se está tudo bem. Eu me sinto assim, elas falam assim, a Fabi é uma líder mãe, que eu fico Você cuidando. encontrou seu propósito, Eu né? me encontrei naquilo. E me encontrando ali, o Senhor foi abrindo portas para propósitos na minha vida. Com isso, eu consegui enxergar meu lado profissional. Eu sou advogada por formação. E aí, hoje, eu não advogo mais, mas eu também sou mentora de mulheres, terapeuta. E eu me encontrei a partir do curso A Mulher que Prospera, o meu Uau, chamado. que Então, para mim, top, esse hein? curso é uma coisa assim... Pode me chamar para qualquer curso, mas A Mulher que Prospera, ele mora no meu coração. Então, tem dentro os- disso aí que vocês estão falando, a gente tem sobre desenvolvimento de habilidade. Quer dizer, você acabou de tocar num ponto que desenvolveu uma habilidade que você não sabia que tinha. Através do curso. Foi desenvolvida essa habilidade de lidar com mulheres, de ser uma terapeuta, né? Trabalhar com desenvolvimento humano
coisa que não era a tua área. Você era uma advogada, era aquela coisa de lei e tudo mais. Tem que estudar muito, a gente trabalha áreas humanas também. Só que você foi entender algo que é mais direcionado à relação corpo a corpo, humanidade, amor, carinho, afeto. Você está mais próximo. Ou seja, ter empatia pelo outro. O Senhor desenvolveu isso, aflorou. Na verdade, você já tinha, foi só aflorado. E aí, quais as habilidades foram desenvolvidas durante o curso e como elas contribuíram para o crescimento pessoal, foi o que você falou, e profissional? E para você, Najara, o que aconteceu? Você acabou de dizer que você não queria mais saber do mercado financeiro, mas o que aflorou? Você foi para a área de investimento. E aí, o que aflorou no pessoal, no profissional? E assim, quando a gente fala de finanças, né? Fala mulher que prospera. Tem aqui princípios que transformaram sua família, suas finanças e sua vida. Parece que só grito finanças, né? As mulheres só pensam nessa parte, né? Não, tô com a minha vida complicada, eu preciso resolver minhas finanças. Vou ficar rica. Eu vou confessar que eu pensei que eu ia ficar rica. Ela falou pra mim, agora você vai ter uma mulher próspera. Várias entram na turma assim, eu tô entrando aqui porque eu quero ficar rica. Acha que é só isso. Exatamente. É verdade. E assim, elas acabam vendo que é muito além disso. A gente até faz essa pergunta de praxe, né? A gente fazer inicialmente o que você espera, né, do curso, e a maioria realmente espera a prosperidade. Só que quando fala da prosperidade, foca no dinheiro. E a gente aprende que a prosperidade é integral. A prosperidade é em todas as áreas da nossa vida, começando dentro da nossa casa, com a nossa família, nosso marido, nossos filhos, né? E depois vem essa parte. Porque de que adianta a gente ser próspera financeiramente e dentro de casa está uma bagunça? É verdade. Então, assim, a gente descobre muitas habilidades nossas, porque a gente às vezes realmente acha que não tem, acha que não é capaz. Eu vivi 21 anos trabalhando numa mesma função, vamos dizer dentro assim. De uma instituição, dentro de cumprir a função ali um que mercado te financeiro. A gente aprende sobre... Eu lidava com todas as partes. Eu fui, desde quando eu entrei, escriturária, até gerente de plataforma, de empresa. Então, eu fui crescendo, né? Foram muitos anos. Caramba. Então, eu vi muitas situações, eu passei por toda essa parte do sistema bancário, né? Não só de empréstimo, investimento, financiamentos. E eu via o quanto as pessoas, elas passavam por dificuldades por falta de conhecimento. E eu acho que o que a gente tem que desenvolver é o conhecimento. A gente precisa realmente ter um tempo, dedicar. O que eu vou aprender aqui? Nossa, eu como hoje sou educadora financeira, tem muitas ferramentas aqui que eu utilizo na minha mentoria, só que de forma mais aprofundada. É o que eu falei, aqui vai dar um start. Ela vai começar, ela vai saber como traçar uma meta, ela vai saber como fazer um orçamento, botar os dados lá na planilha, que ela precisa ter a clareza. Essa é a parte técnica. Exatamente. Você consegue implantar isso. Consegue. Só que o curso também ele é todo pautado na palavra de Deus, ou seja, inspirado para o autor, né, através da palavra de Deus. O escritor Andrés Panasuik, não é isso o nome dele? Isso. Quando ele escreve esse livro, ele vai inspirado por Deus, ok. Só que ele faz tudo pautado na palavra de Deus. Aí Jesus foi tão incisivo com essa questão de finanças, que ele falou mais de finanças na Bíblia do que falou de salvação, de cura, de libertação, de fé, de todos os outros assuntos. É muito espiritual. Totalmente. A finança, ela é muito espiritual. Você vê que todas vocês falaram a mesma coisa. Várias mulheres chegam no curso querendo, igual a minha amada, dizendo que ia ficar milionária. Eu achei. Pronto, todo mundo acha que é só isso. E não é. E aí, emendando o que você está falando aqui, o que acontece? Vamos lá, sobre relacionamento amoroso. Vocês são casadas, certo? Sim. Amém. Como é que esse curso impactou no relacionamento amoroso e quais as ferramentas vocês aprenderam para construir esse relacionamento e ficar mais saudável? Você já tinha um relacionamento e foi ficando melhor ainda. Eu creio que o curso ajudou nisso também, né? Como é que o maridão, vamos lá, Fabiana primeiro, como é que o maridão viu isso? Como é que foi para você se desenrolar no relacionamento amoroso? A gente não pode muito falar do que tem no curso aqui. Mas o que aconteceu com você no seu casamento? Tem uma aula que tem um versículo que diz, fala com sabedoria. E eu, como advogada, a minha fala não tinha muita sabedoria. Era muita razão. Então, muita razão e muita a dona da verdade. Opa, gostei disso aí. Dominante, muito gostei forte, disso aí, né? que eu tinha uma em casa assim também. Um temperamento muito forte, sempre dando ordem. Então, eu fui para uma aula e aí eu fui ministrar, fui estudar a aula. Olha como é poderoso um curso em que Jesus é o centro.
E eu em casa, com o livro na mão, quando eu comecei a ler o versículo para ministrar, o Senhor falou assim comigo: você fala com sabedoria dentro da tua casa? Uau! Uau! E aí, sabe quando você dá aquela parada assim, fala assim: como que eu posso falar com sabedoria lá fora e não estou falando com sabedoria aqui dentro? Uau! Então, a comunicação, para mim, foi o que o Senhor trabalhou e trabalha. Porque quando a gente tem raiz profunda, a gente precisa de trabalhar nas raízes profundas. Então, eu faço esse trabalho de me autoavaliar, e é como a Narjara falou, a gente precisa de buscar conhecimento e autoconhecimento. E esse livro, ele consegue trazer isso, porque ele traz todos os pilares da mulher em 10 aulas. Então, em 10 aulas, essa mulher, ela entra de um jeito, e não sou eu que estou falando, elas dizem. Eu estou entrando e estou saindo. Eu entro achando que é dinheiro e saio falando melhor. Eu saio com o meu casamento restaurado, com a minha relação com filhos. Então, o Senhor faz. Então, para mim, quando eu coloco os versículos na geladeira. E o mais interessante, a minha filha decora os versículos comigo, que tem vários versículos, e minha filha, eu vou aprender os versículos, e ela me cobra. Você está falando com sabedoria? Quando o Senhor trata, né? Quanto que eu fui tratada nesse curso, eu não sei dizer para você. E sou, porque cada turma, semestre, o Senhor fala assim, agora vamos tratar essa área que Então, esse parafuso tá frouxo, deixa eu dar uma apertadinha. É isso aí. E o legal é que você colocou pra gente aqui o seguinte, o Senhor te mostrou que você tinha um espinho na carne, só que você não consegue se livrar dele. A cada semestre, quando você vai ministrar, o Senhor vai te mostrando que você tem que continuar se tratando para manter esse espinho na carne, sem fazer com que ele vá ferir as pessoas. É isso aí. Porque esse espinho na carne, talvez, não esteja te ferindo, mas está ferindo o teu próximo. Quem é o próximo mais próximo? O cônjuge. A gente acaba ferindo, né? Fala, meu amor, o que você quer falar? Não, é porque as pessoas têm a concepção que a palavra prosperidade é só financeira. E a prosperidade não é só financeira. É você ter um lar saudável, é você ter uma mente saudável, um corpo saudável, um relacionamento saudável com pessoas na sociedade. Então, as pessoas fixam muito no financeiro. Por isso, quando lê assim, prospera, elas acham que, como eu, ia ficar... Mas é muito além disso. Caramba, top. Faz o contato, né, que a gente recebe a relação, e a gente pergunta, e elas, a maioria sempre fala assim, mas eu tô precisando muito dar um jeito nas minhas finanças. Tá bom, pode vir pra turma, que você vai dar esse jeito. Tá tudo certo. Porque é essa visão. Na correria, na agitação, em tudo que elas estão fazendo, ela fala assim, meu Deus, esse curso vai salvar minha vida financeira. Uau. E assim, querendo ou não, de alguma forma, vai salvar, sim. Porque vai ter um despertar. Tanto que quando ele começa com a questão do autoconhecimento. Né? É feito um teste de personalidade para saber como aquela mulher trata o dinheiro, como é o marido. Porque quando o casal se une, como você está falando de relacionamento, o que se transforma, você tem que saber a sua personalidade e a personalidade do seu marido. Sim, com Não certeza. é igual, cada um tem um jeito. Então, como é que a gente vai conciliar a maneira de ser de cada um para que a família prospere? Isso é muito importante. E aí ela falou sobre o relacionamento amoroso e está intrínseco também na questão do legado para os filhos. Ela acabou entrando já nesse tema, falando que a filha cobra ela sobre os versículos. E para você, Narjara, como é que foi a questão do seu relacionamento com o marido e esse legado para os filhos? Como é que foi essa mudança? A minha filha meio que já estava encaminhada, porque ela está com 20 anos, né? Eu comecei a dar o curso, ela estava com 17 para 18 anos. Né? E eu sempre trabalhando nessa área e tudo, então... acabei dando um pouco mais de direcionamento nisso. Mas o que o curso ensina desde pequeno? Alguns conceitos que as crianças precisam dar importância, saber valorizar o dinheiro. Né? Por quê? A criança tem muito assim, meu pai tem, minha mãe tem. Né? Eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu falo para o meu filho que eu não tenho dinheiro, ele fala, passa o cartão. Né? Eles não têm noção que o cartão vai ser pago também, vem uma fatura, né? E outra coisa, a gente, como pais, a gente tem que prestar atenção na nossa fala, porque a gente coloca crenças sem querer nas crianças. Como é que eu vou dizer que eu não tenho dinheiro? Eu não posso jamais dizer isso, eu estou gerando uma crença de escassez na mente daquela criança. Eu tenho dinheiro sim, eu não como, eu não visto, eu
não tenho lugar para morar, eu tenho dinheiro para tudo isso. De repente, eu não tenho dinheiro para o que ela quer naquele momento. Aí eu vou explicar, olha, eu tenho dinheiro, mas o nosso dinheiro tem uma direção. Para comprar esse presente, eu preciso me organizar, eu preciso me planejar. Então, a criança começa a entender como funciona essa relação com o dinheiro. Muitos pais gostam de dar a mesada, Sim. né? Vale você pegar um dinheiro e simplesmente dar na mão da criança? Com Sem certeza. você falar nada, sem você dar nenhuma instrução? Ela vai comprar tudo o que ela quer. Ou só bala, ou só figurinha, ou só carrinho. Não tem um direcionamento para isso, né? E aqui Tem um ensina. planejamento, Nós né, temos ensinado. o direcionamento através desse livro. Para Legal você isso. ensinar a criança a poupar. Ensinar a criança como dar a direção para aquele dinheiro. O dinheiro, não, ele é para ser gasto, mas ele também precisa ser economizado. E assim, eu vejo que tudo está ligado mesmo à palavra de Deus, né? Em Provérbios 22:6, né? Diz que ensina teu filho no caminho que deve andar e na velhice jamais se desviará. E assim, se a gente não ensinar os nossos filhos no caminho, a gente estando nele, mostrando, sendo exemplo, dando essa direção que você bem disse, Najara, a gente não tem como cobrar lá na frente. Porque lá na frente a gente vai estar cobrando de alguém algo que a gente não ensinou. Como é que pode, né, a gente cobrar algo que não ensinou? E quanto, vamos lá, relação de vocês com Deus. Você já disse, Fabiana, que você era recém-convertida, tá? Najara, você tem quanto tempo de convertida? 6 anos, Então tá vocês bom. mergulharam bem. Mergulharam bastante. Você fez quando, Najara, o curso? Tem quanto tempo? Eu fiz em 2020. 2020, quer dizer, vocês fizeram no mesmo período, né? Vocês têm o mesmo tempo aí, ok. Agora eu quero saber a relação de vocês com Deus, o que muda nisso tudo, os principais ensinamentos, tudo isso assim que vocês vão adquirindo. Qual a visão Como é que você é? tinha antes? Como é que o curso fortaleceu essa relação de fé? Como é que mudou isso? Porque, assim, 6 anos, ok, que você tem de convertida, ali você tinha pouco mais de, sei lá, 2 anos, ok? Você tinha um ano, né, recém-convertida, tudo mais. Como é que mudou essa relação? Aumentou? Melhorou? Multiplicou? Mergulhou mais profundo? Fala pra gente aí, eu quero saber. Fica aí. Vamos lá. Primeiro a Fabiana, depois fala a Najara. Isso é importante. Olha, eu fico até hoje encantada com as coisas que o Senhor me ensina através não só do ministrar, mas do dia a dia e das coisas que eu planto através desse curso e através da minha mudança, né, da mulher que eu era para a mulher que eu sou, e eu vejo reverberar disso dentro da minha casa. Então, na época que eu comecei a ministrar, o meu marido não era convertido e ele não queria nem pensar em caminhar na igreja, porque ele tinha uma visão diferenciada do que era caminhar na igreja. Hoje, além dele estar na igreja, ele caminha comigo, ele vai nos congressos, ele vai ele vai aonde... Já fez o curso dos homens? Algum curso? Fazendo. Tá fazendo qual? Ele fez o do... Homem ao máximo? Homem ao máximo. Só que ele trabalha viajando, né? Entendi. E ele não gosta de fazer qualquer coisa você fala com o coordenador online. do curso que arruma vaga para ele. né? Pode falar. Conhece o coordenador do curso? Alguém conhece? Eu conheço. Um dos coordenadores? Tá lá em casa. Pode falar. Então é mais Pode fácil, falar, né? a gente dá um jeito. A gente pega esses homens e não deixa fugir não, hein? Então ele tem o caminho dele é mais lento, mas ele está indo. Mas o mais lindo é ver o despertar da minha filha, que tem 8 anos. Então, por exemplo, a minha filha só fala em se batizar. Que legal. Então, dentro do ministério, a minha filha é conhecida pela a mini mulher que prospera. Olha Porque aí. a gente não tem rede de apoio aqui. Eu tenho uma irmã, mas a minha irmã é muito ocupada, então não consigo sempre deixar. Então, quando tem uma reunião, eu falo para as coordenadoras, eu posso levar minha filha? Então, ela vai. Então, quando eu vou fazer uma lembrancinha, alguma coisa, eu faço para ela. Então, ela tem a camisa, ela tem a bolsinha. E aí, ela disse que quando ela crescer, ela também quer ser líder do Mulher que Prospera. Lindo. Ela tem A 8 influência. anos. Provérbios 22:6. Isso. Ensina no caminho. Você está mostrando, ele está ensinando literalmente para ela. Que lindo isso. Hoje, para eu vir para cá, ela falou assim, mamãe, deixa eu te arrumar. Eu vou te Olha. ajudar, porque você está no podcast da Mulher que Prospera. Nossa, que legal. Qual é o nome dela? Valentina. Valentina, um beijão. O tio já te ama sem te conhecer. Você é a mulher que prospera. Ela vai ficar doida com isso. Então, assim, a gente vem servir. Gente, posso levar minha filha? Pode. No dia da venda dos livros. Ela veio comigo. Você lembra? Você estava lá. Ela estava comigo lá. Ela ficou lá vendendo e ela vendo perguntando. livro, Ela é pergunta. E então, ela assim, ela tá agora eu super lembrei
da Valentina que ela ficou perguntando que horas que eu vou vender? Que horas que eu vou vender? Que horas que eu vou vender? Valentina, você vendeu, não vendeu? Bastante Ela livro. é assim, então ela já está super envolvida porque ela está vendo o resultado na mãe. Ah, que lindo Então isso, hein? isso melhorou. A minha comunicação com ela melhorou e ela fala de Deus na escola. Que legal. Fala de Deus, ela chega para mim e fala: legal. mamãe, me ajuda a dar um conselho para minha amiga. Ela tá triste porque o papai e a mamãe estão separados. E aí eu falei para ela que Deus ajuda, mas eu acho que eu preciso dar um conselho mais forte. Olha só. Enfim, o curso não só virou a Lindo, sua hein? chave, como virou a chave da sua filha também, né? Então, o que do eu marido, digo, né? Que você falou, ele veio para Jesus. veio para Jesus, É está isso, caminhando, tá caminhando. cada um dentro do seu tempo e respeitando o que Deus está Isso. fazendo na vida de Que é cada um. importante. Mas uma família que caminha com Jesus é outra história. Com certeza. Eu digo que a minha família ela tem um brilho que é o brilho de Jesus, que está Amém. sendo construído. E Brilho eu do tenho Espírito muito orgulho Santo disso. que habita na vida de vocês, né? A palavra de Deus vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça é que esse favor é merecido, que está fazendo parte da vida de vocês, que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz: eis que tudo se fez novo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então quem olha para a vida de vocês vê uma família cheia do Espírito Santo. Amém. E através desse favor é merecido. E é só ver o testemunho que você está dando da sua filha. E eu tive o prazer de conhecer. Mais uma vez, Valentina. Você é nota mil, Valentina. Ó, te ama muito já, filha. Ela é figurinha, Ela linda é de demais. viver. E você, Najara? Fala, Najara. Como A é que minha- esse relacionamento aí com Deus? Fala pra gente. A minha conversão foi junto com o meu marido, né? O Aldenis é nosso líder, né? O Aldenis é líder Do também. currículo Hombridade. Exatamente. Ele começou com o Homem ao Máximo, né? Isso. Depois caminhou um pouquinho. No último semestre ele pegou coragem com um grupo de jovens. Sim, sim. Foi bem desafiador, né? Mas o desafio faz a gente crescer. Com certeza. Então, assim, ele também está junto comigo nessa caminhada. E eu espero dar o meu testemunho de caminhada da minha filha. Porque a cada turma a gente ora para ela voltar para os braços de Jesus. Porque Já quando nós voltou em nos nome de Jesus. nos batizamos os 3 juntos. Depois, com 18 anos, ela está com 20 agora, ela acabou querendo curtir o mundo, né? Não estava muito firme na fé. E, Vai lá e volta, a infelizmente, semente já foi plantada. isso ainda é aquela dorzinha que dá, é quando a gente vai ministrar, que Deus fala com a gente não se acha capaz, né? Um monte de coisas, mas a gente fala, não, eu estou fazendo para Deus, né? Estou seguindo o direcionamento, Uhum. tenho certeza que ela também vai voltar para os caminhos do Senhor. Então, eu estou afirmando que eu e minha casa servimos Aleluia, ao nós Senhor. concordamos. Isso. Em nome de Jesus. Amém. Não está no futuro, não. Já aconteceu. Já Amém. estou vendo Já isso. deu Pelos olhos claro em da nome fé. de Jesus. E Eclesiastes 3:1 diz que é um tempo determinado para todo o propósito de Deus na terra abaixo do céu. Possa ser que ela desceu as águas, começou a caminhar, mas talvez por algum motivo que a juventude hoje a gente não tem como explicar, é muita informação, ela está afastada um pouquinho do Pai dela de verdade, que é o Pai Celestial. Mas eu creio que no tempo do Senhor ela vai voltar e vai voltar como um dunamis, algo assim potente nas mãos do Senhor para impactar vidas, pessoas, esses nos quais estão tendo contato com ela agora, fora dos caminhos, quando tiver contato com ela, quando ela estiver nos caminhos, ela vai impactar a vida de todos eles. Em nome de Jesus. E a sua transformação no casamento, então, com relacionamento, ok. Agora eu quero saber de vocês sobre a questão da mudança de hábito. Mudou o hábito de vocês após o curso? Por exemplo, eu tinha hábito, mas depois que eu comecei a fazer um moleque prospero, eu entendi que eu tenho que mudar certos Fabiana hábitos. já falou que ela era autoritária no modo de falar. No modo de falar, ok, isso foi uma mudança de hábito. Você ficou uma pessoa mais branda. Mais branda e não só isso, né? A gente acaba sendo uma conselheira, um refúgio para outras mulheres. E a gente precisa de cuidar dessas Tendo aquele áreas. ombro amigo, né? Aquele Porque abraço as pessoas afetuoso. olham para você e olham para sua família, olha para a É mulher que referência. você está sendo forjada, olha para a roupa que você está vestindo, Isso é muito olha, importante que você tocou olha em para esse assunto. detalhes. Então, como que eu, sendo uma líder na minha igreja, cuidando de famílias, posso usar com um decote, Não não posso tem usar como. uma roupa que Um a vestido roupa, curto. a roupa que eu estou usando, ela reflete Cristo em mim? A minha Uhum. família reflete Cristo em mim? A forma que eu falo reflete Cristo em mim? Então, isso foi a mudança de hábito. Eu sempre penso assim, se
Cristo está aqui comigo, ele vai se agradar dessa roupa? Ele vai se agradar dessa forma como eu estou falando? É claro que não é todos os dias. Tem dia que a gente perde a mão, mas assim, o Espírito Santo vem e fala assim, olha como você falou. Tá certo desse jeito? Pede perdão. Então, a gente vai sendo trabalhada todos os dias. E é sempre isso que eu falo para as meninas. A gente pode escolher estar com Jesus ou o nosso ego. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. Qual vai ser a escolha que você vai fazer? Então, se você entra nessa minha última turma, a gente teve uma moça que começou com o casamento destruído, terminou restaurado, mudando de cidade para morar com o marido. Em total, lua de mel. Coisa linda. Em total, lua de mel. Porque Deus faz isso, né? Pega aquilo que estava destruído e transforma de uma forma sobrenatural. Pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Digo assim, acredita, porque 10 semanas pode ser a plantação. A gente não sabe o que o Senhor está fazendo. Agora, muda o teu comportamento, a mudança do teu comportamento bate no outro, o outro olha e fala assim, nossa, mas ela está mudando o jeito de falar, o jeito de se vestir. Alguma coisa está mudando nessa pessoa. Porque a gente quer que o outro mude, mas a gente quer assim, que o outro mude. Mas a gente não quer olhar para a gente. Então, primeiro vamos olhar. E olhar para dentro dói, e o Senhor vem e fala assim, quando a gente chega aqui e fala assim, deixa que o Senhor faz. Ele faz do jeito dele, e do jeito dele não é do nosso jeito. Então vai doer. É, isso aí. Vai doer muito. O vaso na mão do olheiro sofre, né? Mas quando a gente está reconstruída, a gente olha para trás e fala assim, ainda bem que o Senhor fez, porque era muito ruim ser aquela mulher. Remédio amargo é bom, mas dá resultado. Muitas das vezes a gente quer sentir o gostinho, igual quando era criança, tomava aquela dipironazinha lá, infantil AS, lembra? Gostosinho, né? Nossa, uma delícia. Toma agora, remédio amargo. Delícia na boca. Chá de boldo, quando a gente era criança. Como Nada é que tomava? bom. Mas curava, Muito curava, era amargo. instantâneo, que a avó fazia, a mãe amassava a folha. Então, dentro disso, eu achei top, você falou uma mudança de hábito em várias situações. Você teve alguma mudança de hábito assim, exponencial que tu queria compartilhar? Eu acredito que um hábito que o livro ensina e que isso faz a gente melhorar nossa relação com Deus são as declarações bíblicas. Porque nós temos que, né, ter a disciplina de fazer aquilo todos os dias. Porque na nossa correria a gente tem 1000 atividades. Quando a gente se propõe a fazer um curso, a gente tem que ter um tempo para se dedicar. E aqui tem tarefas, tem direcionamento. E esse direcionamento da gente ter essas declarações bíblicas na nossa vida, nós vamos realmente firmando o nosso caráter em Cristo. E as palavras bíblicas são palavras de fé, palavra de paz, palavra de prosperidade, né, palavra de positivas na nossa vida. A gente tem uma lição do Casados, vocês fizeram Casados para sempre? Sim. Né? Lembra do semeando e colhendo? Você quer semear coisa boa ou coisa ruim? Bornal de Deus ou de Satanás? Palavras positivas ou negativas? Então a palavra tem poder. Então todas as vezes que a gente abre a boca declarando a palavra de Deus, a gente está semeando o quê? Só coisa positiva, só bênção. E você continua ainda declarando essas palavras? Então, a gente faz o exercício versículos junto com a turma, então, né? todo semestre. Exatamente. Que legal isso, né? E incentiva, porque muitas vezes, como eu estou falando, as mulheres estão num início, né? Acham que é bobagem. E aí, a cada encontro, a gente fala, e aí, como foi? Você falou? Você afirmou? E aí vem a transformação. Quem realmente aceita se entregar e fazer, ela vive essa transformação. Não só passou foi o que pelo aconteceu. curso, né? Viveu. Outra coisa é viver o curso. Vou fazer uma pergunta. Vocês falaram que vocês hoje trabalham com consultoria de mulheres. E aí, pode falar um pouco, como que vocês trabalham, como que é esse trabalho, além do curso, né? Que vai além, você vê essas mulheres que estão precisando, ou vocês dão palestra, ou individual? Vou falar da minha relação com o curso do meu trabalho, tá? Porque tudo começou aqui. Essa, né? então seria a sua mentalidade de prosperidade. Ela mudou. Totalmente. Virou a chave. Totalmente. Porque hoje assim, você faz uma coisa que você gosta, né? Amo. Porque você... Ou seja, você não trabalha. Exatamente. Não é isso? Não tem a frase? Faça o que ama e nunca terás que trabalhar. aí. Você Exatamente. trabalhou 21 anos, agora você não está trabalhando. É isso aí, exatamente. Verdade? Agora já está tudo aqui, né? É só botar para fora, né? Mais ou menos isso. Então, assim, como aconteceu isso, e o livro nos direciona a procurar nossas habilidades, dons, talentos, né? Você fala assim, caramba, eu trabalhei 21 anos no mercado financeiro, eu só sei fazer aquilo, né? E as ofertas que vêm pra gente é naquilo. Ah, vamos trabalhar com investimento, vamos trabalhar no financeiro de uma empresa, vamos... Eu falei, gente, eu
não quero nada disso, o que eu vou fazer? E no decorrer do curso, né, fui pesquisando algumas coisas e fui compartilhando com a minha turma. Né? A minha turma, eu como aluna. Sim. Né? Eu lá desenvolvendo, falei, gente, agora aconteceu, né? Eu consegui sair do banco, mas eu não tenho como não fazer nada. Eu trabalho a minha vida inteira, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, então eu preciso realmente fazer alguma coisa, me sentir útil e importante. E aí foi quando eu descobri que existia a profissão de educadora financeira. E aí eu compartilhei com as meninas, olha só, eu comprei uma formação, eu vou agora me formar em educadora financeira. E eu conto com a ajuda de vocês. E eu comecei lá, com essa turma. Então, tu começou a ser uma coach financeira dessas meninas, começou a participar com elas. Exatamente, ou seja, eu tinha o conhecimento, eu aprendi como aplicar e eu comecei com elas. Botar em prática. Eu falei, quem quer? Quem quer ser minha cobaia? Né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a partir dessas meninas. Nesse curso. E foi quando começou o meu trabalho todo. A princípio eu não sabia como ia ser, né? Se realmente ia ser esse caminho. E tô aí. Tu teve uma virada de chave na profissão total. Totalmente. Total. E a mentalidade de prosperidade mudou. Foi tudo... Exatamente. Ou seja, hoje tu não trabalha mais. Abençoada. Tu tá fazendo o que ama. Faz o que ama, né? É verdade. Como é que Deus faz. Uma obrigação, hein? né? E assim, por isso que eu falo quanto é rico esse curso. Às vezes, essas mulheres não têm condição de pagar uma mentoria, uma consultoria, uma formação, né? Mas elas podem começar por aqui. E o porque curso vai vira abrir essa totalmente, chave, gente. vai abrir totalmente a mentalidade, se ela se permitir. Gente, a gente está chegando ao final. O nosso tópico ele é mais para a gente ilustrar. E só esse pouquinho que a gente falou aqui, esse tempo, vocês já falaram coisa que assim. Mas aí, eu queria, né, se você quisesse fazer alguma consideração em cima disso, da tua mudança de mentalidade sobre prosperidade, e depois vocês deixassem cada uma mensagem, convidando as mulheres para fazer esse curso, tá bom? Bom, eu quero sim convidar todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo para que possam vir viver conosco. Nós temos várias líderes e todas elas capacitadas para ministrar não só o curso, mas o seu coração. Aí, nós temos aqui o curso, A Mulher que Prospera, é o início de uma virada de chave, porque a gente pensa assim, se eu virei a chave da minha casa, da minha relação com os meus filhos, com meu marido, a minha vida profissional, a Narjara virou da vida dela, você que está nos assistindo também pode virar. Só precisa de você acreditar. E se você não acredita em você, vem sem acreditar, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu também não acreditava e o Senhor vai levando. Eu sempre digo que o que é nosso, mas o como é de Deus. Então a gente vem, faz a nossa inscrição e começa o curso. Como que a gente vai chegar em algum lugar é de Deus. Eu jamais imaginei que deixaria de ser advogada para ser terapeuta e hoje eu estou aqui, cuidando de várias mulheres, usando muito do que eu aprendo aqui. Já fiz outras especialidades, fui aprendendo, ouvindo, desenvolvi uma escutativa, porque eu sou super falante e Deus vai tratando tudo que a gente precisa. Então, se você está nos vendo aqui, venha participar disso, porque eu tenho certeza que o Senhor já te chamou, simplesmente por você estar nos assistindo. Glória a Deus por isso. Najara, qual é o seu recadinho aí? Olha, eu quero deixar um versículo que baseou muito tempo, assim, quando eu estava no início, que é João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Essa vida está aí para você, mulher. Então, se você quer dar esse start na sua vida e prosperar de uma forma integral, esse curso é para você. Vem com a gente. Uau, que top, hein? Aí, parabéns, palmas para vocês. Sim, eu quero agradecer muito a vocês pela participação, pela disponibilidade, pelo compartilhamento, de vocês poderem, assim, elucidar e mostrar um pouquinho do que o curso faz. Isso aqui é só um tira-gosto, né? É só um tira-gosto, é só uma degustação. Tem muito assunto. Fala pouco, eu estou no Arém aqui com 3 mulheres. Vou te falar, e a gente nem comentou ainda de todas as coisas que nós ouvimos e vimos acontecendo. Teremos que trazê-las aqui. Esse livro é muito rico, gente. Teremos que trazê-las aqui novamente. Porque como vocês direcionaram para nós
nossa vida, a gente acabou meio que, né, focando, mas a gente tem Foi bom. muita coisa Vamos que trazer pudesse então abordar. vocês aqui uma próxima vez para falar de outra, tá? De uma outra maneira. Vamos criar Combinado. O tema vai ser outro, tá bom? Mas ainda em cima do Moleque Prospera. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo no Atitude TV, no Bem Mais TV. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no Atitude TV. Clica no sininho aí para receber todas as informações referentes aos episódios que vão ser lançados. Se você não nos segue ainda no Instagram, @Ministério da Família IBA, siga-nos também e vai pesquisar sobre os cursos das mulheres, sobre os cursos do Ministério da Família, Tem várias muita coisa. informações. Quero agradecer também a Atitude Store. A Atitude Store está com as camisas lindas desse tema do ano, que é Intimidade com o Céu. Tem essa cor aqui chamada terracota. Eu aprendi com o meu pastor Josué, terracota. Não é de bege, não. Tem preta, são lindas, tem para homem, para mulher, tá? Então, passa lá na nossa loja. Os livros também da família. Os livros do Ministério da Família estão à venda lá, bíblias, enfim, livros com temas cristãos, tudo lá para vocês no Atitude Store. Obrigado. Aí, obrigado vocês mais uma vez. Deus Obrigada. abençoe. Até a próxima. Dá um abraço nos maridos, um beijão nas filhotas, um beijão para a princesa, já sou fã. Sua Valentina vai filha ficar escreve, feliz. hein? Em breve. Vai contar testemunho aqui pra gente de Vitória. Você já declarou e tomou posse. Amém? Amém. Amém. Queridos, paz, saúde e prosperidade. Até o próximo episódio. Deus abençoe.